Mais! Tarde Mais! Se liga aí! Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, seguindo aí a nossa série da carta de Tiago. Hoje nós vamos pegar aqui no capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm em julgar o próximo? Bom, já pegamos aqui uma palavra bem dura, uma palavra realmente de exortação, chamando a nossa atenção. É natural, eu já falei aqui, que é do ser humano, existe dentro de nós aquela questão do preconceito, de criar dentro da nossa mente um preconceito sobre pessoas e sobre situações. Vemos coisas e já imaginamos o que é aquela cena. Já criamos uma fantasia de tudo que vemos, de tudo que presenciamos. Nós criamos uma ideia do que é aquilo. Nós já temos isso. Isso é normal. Hoje acontece que por muitas pessoas terem esse preconceito, esse conceito antecipado, quando ela vê uma coisa, quando ela ouve uma coisa, isso causa muitas brigas, né? Quantos casais brigam porque eles interpretam o mal, aquilo que o seu cônjuge falou, ou interpretam uma cena errada e acaba aí gerando uma briga. Então nós temos que ter esse cuidado. E a palavra nos ensina aqui que nós não podemos falar mal uns dos outros. Nós que vivemos numa comunidade, nós não podemos falar mal uns dos outros. Isso vale para dentro de casa, isso vale para dentro de uma empresa, no local de trabalho, isso vale para dentro da igreja, principalmente. Nós não podemos falar mal uns dos outros. E isso acontece. A pessoa, ela pode ser a pessoa mais santa, mais dedicada, mais amorosa, mais isso, mais aquilo, que também vai ser tentada a falar mal ou questionar ou às vezes reclamar do comportamento, da ação de uma pessoa. Mas nós precisamos lembrar da palavra. Nós precisamos pegar esse texto bíblico e guardar ele na nossa mente, escrever ele na tábua do nosso coração, porque quando nós nos sentirmos tentados a abrir a boca para falar mal de um irmão, de uma irmã, do pastor, do líder, do fulano, do ciclano, seja do vizinho, seja da pessoa de dentro da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, quando você se sentir tentado a abrir a sua boca para falar mal, lembre-se que a palavra nos diz que nós não devemos falar mal uns dos outros. Nós não podemos falar mal das pessoas. Sabe por quê? Porque quando nós criticamos alguém, quando nós julgamos a atitude de alguém, nós estamos julgando a lei. Exatamente. Estamos julgando a palavra de Deus e isso é muito sério. E nós precisamos atentar, sabe por quê? Porque a palavra nos diz que a nós cabe apenas seguir, praticar a lei e não julgar a lei. Nós não podemos julgar a lei, a palavra de Deus. Quem nos colocou como juízes? Quem nos colocou? Quem nos deu o direito de apontar dedo, ficar criticando o irmão, a irmã, o fulano por isso, por aquilo outro? Todos nós temos ideais. Existe um certo para você que para o outro não é, mas nós precisamos entender que o nosso certo deve estar no crivo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é o único norte que existe. Então nós precisamos atentar. Vamos ter divergências? Vai ter coisas que o seu irmão, o seu próximo... Vamos falar do próximo. Vamos falar da pessoa que você convive todos os dias. Porque hoje o seu próximo pode ser a sua esposa, os seus filhos, podem ser os seus pais, podem ser o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu pastor, a pessoa que congrega com você, que senta lá do seu lado, que está compartilhando do ministério com você, aquela pessoa que está junto de você, independentemente de quem seja, em qualquer lugar do dia ou da semana, a pessoa que você se aproximar é o seu próximo. E você tem que tomar cuidado para não julgá-la. Você tem que tomar cuidado porque isso não é o nosso papel. Não temos o direito, não temos o papel de julgar. O nosso papel, a nós cabe cumprir a lei.
A nós cabe praticar a lei. Cada um é responsável em viver e praticar a palavra do Senhor e não julgar. Então, quando você julga o seu irmão, fala mal dele, critica ele, você está julgando a lei, você está julgando a palavra de Deus. E quem somos nós para julgar a palavra de Deus? Aí a palavra vai continuar nos ensinando. Somente aquele que deu a lei é juiz. Quem deu a lei, gente? Não foi Deus? Não foi Deus? A palavra não é dele? E quem é o juiz? Só ele. Só ele pode julgar, porque só ele deu a palavra de Deus. Então, quem somos nós? Aonde está o nosso direito de abrir a boca e criticar a vida do outro? Criticar o porquê, o por isso, por aquilo. Hoje nós vivemos no mundo, muitas vezes acaba que dentro mesmo do nosso meio evangélico, nós amordaçamos as pessoas, fazemos elas se sentirem coagidas, fazemos elas se sentirem não bem-vindas ou muitas vezes julgamos as pessoas com o olhar, julgamos as pessoas, porque ela não está vivendo uma vida de santidade, por causa disso, por causa daquilo, acabamos jogando. Quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus, voltaram para o mundo, se esfriaram na fé por causa de pessoas dentro da igreja que julgam, falam mal, levantam falsos. Gente, eu já ouvi muita gente. Já fui visitar pessoas afastadas, já encontrei no caminho pessoas que estão realmente assim longe da presença do Senhor. E ela, lógico que não é justificativa, mas elas disseram que é por causa de levante, de pessoas que fofocaram da vida dela, de pessoas que julgaram, que apontaram o dedo, e nós precisamos tomar cuidado. Eu e você que estamos aqui agora diante dessa palavra, Deus está falando conosco. Nós precisamos atentar para isso, sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua vida para você ser bênção no mundo, para você ser bênção na vida das pessoas e não ser daqueles que vão julgar e criticar. A partir de hoje eu tenho certeza que eu e você, antes de abrimos a boca para criticar qualquer pessoa, nós vamos lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai nos lembrar dessa palavra. O Espírito Santo, ele vai fazer a gente lembrar disso aqui e a gente vai começar a acertar nesse ponto. Nós vamos começar a acertar nesse ponto aqui. Não fique preocupado se você faz isso. A palavra, ela vem para nossa vida para nos mudar. A palavra do Senhor, ela vem para o nosso coração para nos transformar, para nos fazer perfeitos. Gente, se nós conseguimos mudar um pouquinho nisso aqui hoje, oh glória, já alcançamos a meta do dia, que é melhorar um pouquinho hoje e ser um pouquinho melhor hoje do que ontem. E amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje. Então, se hoje eu conseguir melhorar nisso aqui, nossa, que glória. E o Espírito Santo, ele está junto com a gente para nos ajudar. Então, nós precisamos entender. Somente Deus pode julgar as pessoas. Somente Deus, porque foi Ele quem deu a lei. E diz a palavra que é Ele, somente Ele que tem poder para salvar e destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então vamos entender, não temos o direito de julgar o próximo, jamais. E aí vai continuar uma outra instrução aqui nos próximos versículos. Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali, teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um tempo e logo se dissipa. O que devem dizer é isso: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, outra instrução, outro ensinamento assim seríssimo. Quando nós formos planejar algo para o amanhã, quando nós falarmos de algo que vamos fazer no amanhã, devemos sempre dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor permitir, me der vida, amanhã eu vou realizar tal obra. Porque se falarmos, nossa, amanhã eu vou viajar, no mês que vem eu vou lá para Cuba, nossa, mês que vem eu vou para o Caribe, nossa, mês que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você fica fazendo planos com o futuro, mas você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Nenhum de nós sabemos o que será do amanhã. Então não podemos ser presunçosos, porque essa presunção, esses planos que são feitos com presunção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem realmente colocar o Senhor na frente, sem realmente dizer isso sobre o futuro da maneira certa. Diz a palavra de Deus que essa presunção é maligna. Quando se arma planos para o futuro, falando dessa forma, essa presunção é maligna, porque não sabemos o dia de amanhã.
A vida do homem é como a névoa ao amanhecer. Você já acordou pela manhã e tudo estava nublado, tampado assim, ó, com aquela fumacinha, e você não via nada? E logo mais tarde, quando o sol apareceu, não tinha mais névoa? A nossa vida é desse jeito. A nossa vida, ela é assim. Ela passa, ela some, ela desaparece. Mas nós devemos confiar no Senhor sempre. Então também aprenda isso. Sempre que você for dizer algo do seu futuro, sempre quando você for contar para alguém, ou falar, ou planejar algo e contar os seus planos para alguém sobre o amanhã, coloque essa frase na sua boca. Se o Senhor quiser, se o Senhor me permitir, me conceder vida, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Porque quando você faz isso, você está selando a sua vida em Deus. Você está confirmando e colocando Deus na frente. E é muito bom a gente pertencer ao Senhor e saber que Ele está no controle do nosso futuro. Que Deus abençoe sua vida com essa mensagem. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, e que possamos guardar isso no nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça para que dia após dia possamos ser um pouquinho melhor do que ontem. Que nós possamos entender com essa palavra que não devemos julgar, criticar, falar mal do nosso próximo, porque não somos juízes, não temos esse direito, somente o Senhor tem esse direito. E que nós possamos entender o nosso lugar e respeitar a Tua palavra, respeitar o nosso próximo, independentemente se a gente acha que ele está errado ou não, não é da nossa conta, não é o nosso problema, não tem nada a ver com a gente, nós temos que orar. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelos fracos, orar pelos irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado, nós devemos orar por essa pessoa. Se for possível, a gente deve ir lá e corrigir ela, mas falar com ela pessoalmente, não é ficar falando mal dela. Que o Senhor nos ensine a seguir a Tua palavra, nos ajude também a não ser presunçosos com os nossos planos do futuro, mas que possamos sempre lembrar de colocar o Senhor na frente, de deixar o Senhor no controle do nosso futuro. Eu oro por cada pessoa que me pediu oração, que a Tua mão de poder alcance cada vida, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada pessoa enferma que está diante desse rádio e que estão, Senhor, sendo representadas por cada ouvinte. Que a Tua mão de poder esteja sobre cada uma, sobre a vida da Simone ali no Santa Mônica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.